Nene, qual é o assunto do vídeo de hoje, Nene? O que vamos falar hoje Que vamos piazada falar aí? hoje pra essa piazada aí? A minha mãe pediu pra eu gravar um vídeo pra ela. Falando de passagem aérea. Como comprar passagens aéreas? Ô Nenê, como que compra? Como, Nene? Como? Então galerinha, hoje a gente vai falar sobre passagens aéreas. Um pouco do que a gente aprendeu quando a gente veio pra cá e um pouco do que a gente aprendeu depois que a gente veio pra cá. E ainda estamos aprendendo. Passagens aéreas é um mundo à parte que você pode viver só de milhas, você pode viajar muito usando somente suas milhas. Mas a gente não vai falar nada de milhas hoje, até porque esse é um assunto que a gente já não domina muito bem. Então a gente vai falar sobre outras coisas que a gente aprendeu com passagens aéreas. Bom, primeiro fator relevante para passagens aéreas quando você está pensando em fazer o seu intercâmbio é a época do ano que você vem para cá. Então a época que você vai escolher para comprar sua passagem aérea vai definir o preço que você vai pagar na passagem. Então, por exemplo, se você vier em alta temporada ou no final do ano, perto do Natal, alguma coisa assim, obviamente vai ser muito mais caro do que se você vir no inverno ou até no final da temporada, ali em março, mais ou menos, já começa a cair o preço das passagens. Então, inclusive, a gente escolheu a época que a gente veio pra cá com base no preço da passagem aérea. Porque a gente queria vir bem no começo do ano, só que em janeiro ainda estava muito caro. Então a gente decidiu vir no final de março, que foi a primeira época mais próxima do começo do ano, que as passagens começaram a ficar mais baratas. Como você pode ter visto nos nossos outros vídeos, a gente falou um pouco sobre a melhor época de vir ou não. Isso influencia totalmente com a compra da passagem aérea. Porque se você vier no verão, você vai ter mais oportunidade de emprego, mas ao mesmo tempo você vai gastar um pouco mais na hora de vir, com passagens aéreas, com acomodação e tudo mais. Uma coisa muito interessante para você ver, pesquisando na sua agência, que agência você vai escolher, é ver se a sua agência tem alguma parceria com passagens aéreas. Se eles conseguem comprar uma passagem mais barata, se eles conseguem um desconto para estudante, porque isso vai influenciar também no preço final da sua passagem. Então, que nem quando a gente estava procurando o preço de passagem, a gente até procurou em outros sites, a gente procurou no Google Flights, no Skyscanner, no Submarino, mas nenhuma passagem é mais barata do que o preço que a agência conseguiu pra gente, porque eles conseguiram uma tarifa especial para estudante. Mas vale lembrar que essas passagens podem ter algumas restrições. Por exemplo, essa passagem é nominal, então você não pode transferir ela para alguma outra pessoa, caso você queira vender a sua passagem, depois a sua passagem de volta ou alguma coisa do gênero. Então se informe com a sua agência quais são as restrições que essa passagem possui. Ela é mais barata, mas talvez ela tenha algum porém. Então uma coisa muito legal que a gente descobriu sobre passagens aéreas e que pouca gente sabe é que você pode incluir um stop na sua viagem. O que isso significa? Então, por exemplo, o nosso voo saiu de Curitiba, parou em São Paulo, de São Paulo foi para o Chile, do Chile para Nova Zelândia e da Nova Zelândia para a Austrália. Cada um desses pontos que ele parou, a gente poderia ter incluído um stop. Então o que a gente fez? A gente decidiu colocar o nosso stop no Chile. Então a gente desembarcou no Chile, escolheu ficar uma semana lá de férias e depois pegou o avião de novo como se estivesse na mesma passagem. Então você só paga a mesma coisa na passagem, só inclui colocar esse stop, que é você parar em algum lugar e depois de um tempo que você escolhe, você pega o avião de novo. A questão muito importante é que você tem que fazer isso antes de comprar a passagem aérea. Então, você decide, eu vou comprar a minha passagem aérea em novembro. Então, em novembro você já tem que saber aonde você vai querer parar. Por exemplo, a gente queria parar no Chile porque a gente tem família por lá. Comprou a passagem e a gente falou, a gente quer um stop em Santiago. Assim, a gente não pode mudar isso depois, até pela questão das restrições que toda passagem tem. Talvez até possa, mas aí vai ter alguma multa com certeza. Então, essa escolha é na hora da compra da passagem. Na hora que compra, você já define exatamente onde vão ser os seus stops. De qualquer maneira é muito legal, porque você pode planejar uma viagem dentro do seu intercâmbio. Então, imagina você poder passar uma semana em Santiago, uma semana na Nova Zelândia. Se você tiver tempo para isso e um pouco de dinheiro, você já faz umas férias dentro do seu intercâmbio. Uma coisa que você tem que ficar atento à sua passagem aérea é que, assim como em qualquer viagem que você fizer, qualquer passagem que você comprar, ela tem a validade de 1 ano. Talvez você esteja planejando o seu intercâmbio para ficar mais 6 meses aqui, então você pensa em só comprar talvez a sua passagem de ida. Porém, é obrigatório você comprar sua ida e sua volta. Porque a imigração vai pedir isso pra você. Então, na hora que você tiver que mandar os seus documentos para pedir o seu visto,
um dos documentos obrigatórios é a sua passagem de volta. O que é complicado às vezes porque você não sabe se você vai querer renovar seu visto ou se você vai querer estender um pouco o teu tempo aqui, viajar um pouco pela Austrália. Você pode mudar a data da sua passagem dentro do período de 1 ano que você embarcou. Então esse negócio de passagem aérea é um pouco complicado na questão do intercâmbio, porque a gente nunca sabe bem a data da volta. Tem gente que vem com a ideia de ficar 6 meses e voltar para o Brasil definitivo, mas tem gente que vem pensando em talvez renovar, que foi o nosso caso. Então, você compra a tua passagem, que nem a gente comprou para 6 meses depois que a gente veio para cá, mas já sabendo que talvez tivesse que mudar essa data um pouquinho lá pra frente. Só que como tem essa questão de você tem até 1 ano para usar, a gente até tentou usar essa passagem de volta para o Brasil para ir passar férias lá e voltar para cá. Só que o que a gente não sabia é que para você alterar a data da volta, você tem que pagar uma multa e mais a diferença de preço dependendo da época que você vai pegar. Então, somando essa multa mais a diferença de preço, saía mais caro usar a nossa passagem de volta para ir para o Brasil do que comprar uma passagem independente de ir para o Brasil e voltar para a Austrália de novo. Então, a gente acabou que não usou a nossa passagem de volta. Mas aí vem uma coisa muito interessante que você deve ficar atento. E ninguém sabe, só a gente. É um segredo nosso. Não conta pra ninguém, tá? A questão é que você pode cancelar a sua passagem e pedir sua taxa de embarque de volta. Então tem gente que simplesmente decide não usar essa passagem de volta, simplesmente não embarca na data escolhida e perde a passagem. O que está perdendo também aproximadamente aí uns $200. Por quê? Porque as companhias aéreas são do mal. Então sim, você pode receber de volta uma parte dessa passagem aérea que você não vai usar voltando para o Brasil. Porque quando você cancela a passagem, você recebe de volta a taxa de embarque, porque você não embarcou. Então simplesmente vem de volta para sua conta. Então quando você pede o seu visto para a Austrália pela primeira vez, você é obrigado a ter a passagem de volta. Mas quando você renova, você não precisa ter essa passagem. Então, por exemplo, agora a gente renovou para mais 2 anos e a gente não tem passagem de volta para o Brasil. Isso também é interessante. Você está vindo para cá pensando em começar uma universidade, alguma coisa que é um curso com mais de 2 anos, eles não podem te obrigar a comprar uma passagem, porque toda passagem vale somente por 1 ano. Então, se você já sabe que você vai ficar aqui por mais de 1 ano, você pode aplicar comprando sua passagem de ida. O que, no final das contas, às vezes não vale muito a pena, porque a diferença de comprar ida e volta é quase a mesma. Uhum. Você pode pegar essa passagem de volta e visitar seus parentes no Brasil. Então, resumindo esse negócio de passagem aérea, fique atento a esses detalhes de incluir stop, de cancelar a sua passagem caso precise cancelar, de já pensar na diferença que você vai pagar se tiver que mudar a data e todas essas coisinhas. E uma coisa é fato. Não fique triste se você perder a sua passagem de volta, porque isso acaba acontecendo com todo mundo que está há mais tempo aqui na Austrália, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo perde uma passagem. A gente sabe que dói no coração perder uma passagem aérea, mas acontece. E receber a taxa de embarque é melhor do que nada. Então é isso, galerinha. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá joinha. E continua vendo a nossa saga aí de fazer um monte de vídeo aí falando sobre tudo que a gente aprende aqui nesses lugares. Pá, pá, pim, pom, psh, pom. Porque a gente vai continuar fazendo mesmo que vocês não queiram. E mesmo que a Flatmate comece a fazer muito barulho. E mesmo que ela ligue o ventilador e todos os eletrodomésticos juntos. Ao mesmo tempo, enquanto a gente grava esse vídeo, que é só pra você. Vai, planeta. Tô ligado. Não é pra curtir o canal, é pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Foi isso. Acabou? Um beijo, meu Brasil. Um beijo e até a próxima. Diga não ao golpe.